Bom, pessoal, boa noite. Depois de um tempo eu retornei com os vídeos para a gente continuar esse conteúdo relativo à avaliação clínica e psicossocial em enfermagem. Então, nas outras aulas a gente falou sobre toda a avaliação clínica, verificação da questão dos sintomas, fazer a avaliação do exame físico, os sinais e sintomas. Nisso também a gente falou bem no início da disciplina sobre a questão da anamnese, tudo que a gente vai fazer na nossa entrevista. E agora a gente vai seguir a nossa avaliação, né, seguir o nosso conteúdo, começando a fazer a avaliação dos sistemas. Então, o primeiro sistema que a gente vai iniciar é a avaliação do sistema neurológico. Então, como aquele sistema, tô lendo aqui embaixo, eu vou enviar os slides para os senhores e vocês vão continuar aqui, vão lendo e acompanhando pelo conteúdo. Então, segundo Barros, que é o nosso autor aqui do conteúdo, a anamnese neurológica envolve a abordagem dos seguintes temas. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação clínica de um paciente, numa consulta psicológica, psiquiátrica, ou então para avaliação uma consulta que a gente tem o intuito de avaliar a saúde mental dele, alguns pontos são relevantes para que a gente possa dar uma certa atenção mais neles, que eles podem contribuir para uma alteração psicológica, como na questão de vícios. Pessoas que são viciadas em algum tipo de droga, elas podem ter alterações na sua personalidade, alterações na sua questão psicológica devido ao vício. O trabalho, né, a questão da intensidade, o ambiente que a pessoa ela convive, a estrutura que o ambiente de trabalho proporciona para ela é ou não condizente com uma boa qualidade de vida. Condições emocionais, né? Pessoas que passam por certas emoções, traumas recentes, traumas antigos que perpetuam efeitos até os dias atuais. E antecedentes familiares também a gente tem esse ponto interessante para poder avaliar. Então, levando em conta todos esses pontos, eu vou conseguir fazer uma boa avaliação da saúde mental do meu paciente. Então, quando eu falo da saúde mental, ela vai se tratar da avaliação resumida das funções em que a gente vai ter uma noção de como ele se porta, como ele está na sua qualidade de saúde mental. Então, a gente vai ter a avaliação da orientação alopsíquica, que é relativa a tudo que circunda esse paciente, né? Noções que ele tem acerca daquilo que ele conhece, na questão da orientação quanto a tempo e espaço, tudo se ele sabe o período que nós estamos, se ele tem noção da realidade em que ele está vivendo. Caso isso seja afetado, a gente vai ter já uma noção, né, de como se encontra esse paciente. Então, orientação alopsíquica, ela é relacionada à questão ao mundo, todas as coisas que ele sabe, daquilo que ele convive, as coisas que tem ao redor dele, se ele tem essa ciência desse acompanhamento dos fatos ou ele tem uma certa alteração ou confusão mental quanto a isso. Então, alopsíquica relacionada à minha orientação quanto ao mundo, as coisas que estão ao meu redor, as datas, a questão de tudo que eu vivi, se eu tenho noção e eu tenho conhecimento disso tudo ou tem algum fator que possa estar alterando a minha memória, alterando o meu conhecimento. Orientação autopsíquica já vem a pessoa ter noção do seu próprio eu. Então ela tem a questão de ter noção da sua idade, a questão da sua data de nascimento, profissão, estado civil, tudo que é relativo a ela, relativo à questão dos seus dados, as suas informações, as suas informações relevantes que ela vai conseguir responder. Se a gente tiver um paciente confuso quanto a isso, que não sabe qual é o seu nome, não consegue se descrever, não consegue falar algo de si, a gente tem uma certa complicação nessa questão da orientação autopsíquica. Também, dois pontos importantes que a gente avalia é a memória, né? Memória recente, uma memória mais antiga, se a pessoa tem uma alteração de memória, não só aquela memória, como a gente fala, de momentos, mas memória de funções, de atividades que relativas à questão da fisiologia, a questão da anatomia, realizar atividade, realizar movimentos, conseguir desempenhar atividades. Então, se ela tem essa memória ainda desses fatos, e a linguagem também entra nisso. Tem muitos outros pontos que a gente pode analisar na questão da saúde mental, quanto à questão do humor, comportamento, muitos outros fatores, mas que, como não é disciplina, a gente não vai entrar a fundo nisso. Então, a gente começa a ver os distúrbios das funções cerebrais superiores aqui. A gente vai ter algumas alterações em que a pessoa pode ter complicações que serão visíveis no momento que a gente está avaliando essa pessoa, no momento que a gente está fazendo a nossa anamnese para conhecer esse paciente e já começar a identificar essas alterações.
Então, quando a gente tem essas funções superiores alteradas, a gente tem alguns pontos que podem ser identificados, como a dislalia, disartria, dislexia, afasia, apraxia e outros pontos que a gente vai ver já mais à frente, que são relativas aos transtornos psiquiátricos. Então, esses primeiros aqui são relativos a uma certa incapacidade da realização da função em si. Por exemplo, a dislalia, ela é a alteração da articulação das palavras, que ela resulta da deformação, omissão ou substituição de fonemas. Então, a pessoa não consegue articular, ela não consegue fazer com que na sua fala ela fale com propriedade ou de uma forma compreensível certas palavras devido a ela estar com alguma complicação nessa articulação para conseguir emitir essa palavra. Então, desses distúrbios das funções superiores cerebrais, elas são todas relativas à questão dos nervos cerebrais que trabalham nessa questão da fala, na questão da musculatura facial, que auxilia nessa movimentação e nessa atividade, como no caso os nervos faciais, né, que é o nervo sétimo, e o hipoglosso, que é o nervo 12, 12º nervo. Então, esses dois nervos são os que mais estão ligados a esses tipos de distúrbios funcionais que a gente vai citar agora. Disartria também é uma outra situação, que ela é a incapacidade de articular corretamente as palavras devido a alterações neuronais referentes ao aparelho fonador, em que ele vai estar tendo dificuldade devido a complicação nessa alteração dos nervos, né? Que eles trabalham na questão da expressão facial e na movimentação da língua. Então, devido a ele ter uma certa alteração nesse nervo, a pessoa não consegue fazer com que haja um movimento natural para poder realizar a fala em si. Então, a gente tem essas duas situações um pouco comuns relativas à complicação da questão da execução da fala de uma maneira compreensível. Dislexia, disfunção leve de leitura, apresentando dificuldade diversa no aprendizado da linguagem escrita. Então, aquela dificuldade da pessoa conseguir compreender, ela tem um certo tempo mais demorado na sua compreensão, no seu aprendizado, devido a essa dificuldade na questão da sua leitura. Leitura é o meio básico que a gente vai ter para conseguir internalizar informações, conseguir compreender fatos. Então, a gente tem esse atraso devido a essa disfunção que pode fazer essa complicação para essa pessoa. Afasia é a perda da linguagem falada e escrita por incapacidade de compreender e utilizar os símbolos verbais. Então, a gente pode ter situações em que a pessoa tem essa atividade desenvolvida, né? Ela não tem nenhuma alteração, porém com problemas cerebrais, problemas de nutrição até sanguínea, nessas áreas relativas a essas funções que a gente está falando, fala, escrita, ela acaba tendo essas consequências. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso da afasia, a pessoa não consegue falar, né? Ela tem a incapacidade de realizar fala e ela não consegue fazer aquela ligação, tipo, de eu quero escrever alguma coisa e fazer com que eu consiga escrever esses símbolos, no caso, essas palavras, para poder eu fazer esse meu estudo. Então, a pessoa tem essa dificuldade e essa incapacidade. Apraxia, lesões nos lobos parietais e frontal, gerando incapacidade de realizar atividade gestual consciente. Então, a gente tem uma subclassificação aqui, quando a gente fala da apraxia, quer dizer, apraxia, né, o termo, que vai variar conforme o tipo de situação em que for afetada. Então, a gente vai ter a apraxia construtiva, ideomotora, ideatória e de vestir. Então, são alguns casos que a gente vai ter essa questão dessa atividade que a pessoa não consegue fazer, atividade consciente, né, que é aquilo que eu quero realizar. Então, a apraxia construtiva, a gente tem a situação da perda da capacidade de gestos organizados. Então, quando, por exemplo, eu quero desenhar, eu tenho toda aquela sequência de movimentos que eu realizo para chegar naquele desenho que eu quero colocar, que eu estou pensando, eu quero expressar numa folha, ou então que eu estou vendo e eu quero realizar, mas devido a essa complicação, essa dificuldade aqui de conseguir fazer essa conexão, eu não consigo realizar esse desenho por ter essa dificuldade de realizar esses gestos relativos à movimentação da mão, da articulação, para que eu desenhe. A apraxia ideomotora, ela é a incapacidade de gestos simples ordenados, como por exemplo bater palmas. Então a pessoa não consegue seguir essa sequência aqui devido a essa complicação desses nervos relativos à questão da movimentação, né? Então movimentos simples como o bater palmas, a pessoa sente essa dificuldade ou não consegue realizá-lo.
Apraxia ideatória, ela é a incapacidade de organizar gestos simples, como por exemplo virar uma garrafa para encher o copo. Então a pessoa não consegue fazer esse movimento de movimentar algo, mexer, levantar, virar para um lado para o outro, porque ela não consegue juntar essa organização da questão da movimentação dos músculos para que ela possa realizar de uma maneira segura aquela atividade. E a apraxia de vestir, ela é a incapacidade de vestir-se ou despir-se. Então a pessoa pode até sentir essa dificuldade devido a ela precisar de movimentos, né? Que a gente vai precisar de toda uma sequência lógica de movimentos para colocar, para tirar uma roupa, e isso tem essa desconexão, fazendo com que a pessoa sinta essa dificuldade, sinta essa incapacidade de realizar essa atividade tão simples. Então são gestos conscientes, é aquilo que eu quero fazer. Então como eu quero ver, me vestir, me despir, desenhar, bater palmas, fazer um movimento com algum objeto. Então ela tem essa desconexão dessa organização dos movimentos musculares que faz com que a pessoa não consiga realizar esse movimento, ok? Então isso aqui a gente tem essas funções que elas podem comprometer a atividade autônoma de uma pessoa, né? E também, eu já entendo em algumas outras alterações, é interessante relatar alguns pontos relativos a transtornos psiquiátricos primários de linguagem. Então, quando eu faço aqui, os anteriores eu falei sobre a dificuldade de falar, tanto a questão da fala, da escrita, da movimentação da muscular para realizar a escrita e todas as questões assim. Aqui, essa questão da linguagem relativa aos transtornos psíquicos são outros pontos que são interessantes já para avaliar no paciente, que já podem me dar uma noção de classificação quanto a uma alteração mental, uma doença mental que esse paciente apresenta. Então aqui eu vou finalizar esse vídeo, a gente vai falar no próximo sobre essas alterações e continuar o nosso conteúdo.